Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 4, Aula 2. O que vamos aprender na aula de hoje? A reconhecer como se formou a população da cidade de Londrina e a reconhecer que a letra H no início das palavras não apresenta som. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para aprender quem foram os colonizadores de Londrina e para aprender que a letra H no início das palavras não apresenta som. Como vamos aprender este conteúdo? Realizando a sequência didática 2 do plano de ensino dirigido. Como saberemos se você aprendeu? Através do preenchimento da atividade que vocês receberam impressa, que será corrigida e retomada pelo professor, e através do auxílio do seu professor via WhatsApp neste momento. Vamos então seguir com as atividades. Nós temos aqui um conceito importante que nós vimos na atividade anterior, que é o conceito de colonizar, o conceito de colonização. Colonizar é o processo de ocupar novos territórios pelo mundo. Então, compreender este conceito é importante para nós seguirmos com a aula de hoje. Vamos lá, nós então vamos ler um texto, esse texto que tem aí essa imagem, e nós vamos então ler agora o título do texto. Quem foram os colonizadores que fizeram parte da história de Londrina? Nós vamos fazer uma leitura frase a frase, um pouco lenta, para que você possa acompanhar a leitura. Então vamos lá, este é o texto. Vamos então fazer leitura da primeira frase. A fama de terras férteis, empregos e enriquecimento fácil trouxe muitas pessoas para viver em Londrina. Vamos para a segunda frase, então. A população da cidade formou-se por grande parte de nordestinos, paulistas e mineiros. A terceira e última frase. Mais tarde, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, russos, poloneses, ucranianos, australianos, japoneses, chineses, sírios, árabes, ingleses, entre outros povos, também migraram para cá em busca de trabalho e de uma vida melhor. Então, vou fazer uma leitura do texto completo para facilitar o nosso entendimento. A fama de terras férteis, empregos e enriquecimento fácil trouxe muitas pessoas para viver em Londrina. A população da cidade formou-se por grande parte de nordestinos, paulistas e mineiros. Mais tarde, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, russos, poloneses, ucranianos, australianos, japoneses, chineses, sírios, árabes, ingleses, entre outros povos, também migraram para cá em busca de trabalho e de uma vida melhor. Então, este foi o texto, então, que vai dar base para os nossos trabalhos de hoje. Vamos lá? Tente se lembrar se você conhece alguém que veio de outro estado ou de outro país para viver em nossa cidade. Escreva o nome da pessoa e de onde ela veio. Você poderá escrever mais de um nome e, se puder, grave um áudio para o seu professor, contando algumas coisas que ela ou ele lhe contou sobre o lugar onde vivia. Então, você tem um espaço para fazer esse relato. Se você conhece alguém que veio de outro estado ou de outro país, ou até você mesmo, se você migrou para a nossa cidade. Então, olha, alguém que veio de outro estado, outro país, ou você mesmo, como eu disse. Vamos seguir. O que atraiu muitas pessoas para viver em Londrina? Então, temos 3 opções: a fama de terras férteis, empregos e enriquecimento fácil, a fama das terras boas e grandes florestas,
ou a luta por terras e os conflitos entre os povos. Então, você vai fazer um X na alternativa que você achar mais adequada para essa questão. Vamos seguindo. Quando as pessoas se mudam de uma região para outra, podemos falar que essas pessoas são migrantes. Então, migração é o deslocamento de pessoas dentro de um espaço geográfico. Então, temos duas palavras aí bastante importantes: migrantes e migração. Né? Migração é o ato de se deslocar dentro de um espaço geográfico. Imigrante é a pessoa que se desloca. Muito bem. No início, a população de Londrina se formou por grande parte de nordestinos, paulistas e mineiros. Podemos afirmar que essas pessoas saíram do Nordeste e Sudeste do Brasil para o Sul do mesmo país? Então, para que a gente possa fazer essa questão, nós precisamos entender um pouco dessa geografia do nosso país. Então, vamos lá para que a gente possa compreender melhor essa questão. Então, veja, olha, nós temos aqui, o Nordeste que é citado na questão. Este é o mapa do Brasil, e aí nós estamos destacando ali o Nordeste que é mencionado na questão. Aqui também eles falam de paulistas. Os paulistas são quem mora lá em São Paulo. Então, aqui no nosso mapa do Brasil, olha onde está São Paulo. E depois nós temos os mineiros. Olha onde fica as Minas Gerais, ok? Então, veja, nós temos aqui, então, o Sudeste, que pega tanto Minas Gerais quanto São Paulo, e ali também, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Então, olha só. Então, aqui também é importante a gente entender onde fica Londrina. Londrina está aqui no sul, no sul do Brasil. Toda essa região é o sul. Londrina fica no Paraná, que é o primeiro estado ali, onde está escrito Paraná. E também junto na região sul, nós temos Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, veja, a questão diz assim, podemos afirmar que essas pessoas saíram do Nordeste, do Sudeste, que é ali onde pega São Paulo e Minas, do Brasil, para o sul do mesmo país? Então, veja, olha o sul aqui também do Brasil. Então, nós podemos sim afirmar que essas pessoas migraram do Nordeste, do Sudeste, para o mesmo país, que é o Brasil, certo? Vamos seguir então. A questão 5 diz: quem foram os migrantes que fizeram parte da história de Londrina? Então, essa informação você busca no texto para copiar no espaço indicado. A 6. Copie do título do texto a palavra que inicia com a letra H. Então, vamos lá voltar ao texto. Olha, quem foram os colonizadores que fizeram parte da história de Londrina? Então, nós destacamos lá, olha, a palavra história. Vou ampliar para que a gente possa ver, Então, história. Qual é a posição do H nesta sílaba? Ela está onde? No início da palavra, certo? Então, vamos lá. Vamos olhar também, então, outra sílaba agora com H, o O. Na sílaba o H é pronunciado? Ele representa algum som? Não, né? O H não tem som nessa sílaba. Então, vamos resumir. A letra H no início da sílaba não tem som, não é pronunciada. Veja nesses exemplos. Então, história, o som é do I e não do H. Homem, o som é do O. E honestidade, o som também é da letra O. Então, vamos seguir. Olha, vamos ver outras palavras, então, agora que tem o H no início. Veja, hidratante, hora, humano, helicóptero e hálito. Todas elas trazem a letra H no início. E observe que o H não tem som em nenhuma delas. O som fica por conta da vogal que está acompanhando o H. Então, olha, ainda temos a atividade 8, que é para que você desembaralhe as sílabas e forme as palavras. Descubra qual é a palavra que dá para formar com essas sílabas que estão todas embaralhadas.
Você não precisa provar nada a ninguém. Seus atos e comportamento dirão quem você é. Barack Obama. Então, nós estamos encerrando a aula de hoje. Que todos tenham um bom descanso e até a próxima aula.